Boa noite. É com imenso prazer que eu inauguro, então, esse bate-papo que nós vamos começar, em nome do Hospital Beneficência Portuguesa, em nome do Saúde Maior. Nós vamos, então, começar uma série de encontros para conversar com os nossos beneficiários, com os sócios da Beneficência, com os nossos colaboradores e com a população em geral de Pelotas, sobre temas que a gente acha que, no momento, estão sendo importantes e para esclarecer a população alguns assuntos que, às vezes, deixem a população com um pouco de dúvida, com alguns receios. Hoje, nada mais justo do que conversar sobre a Covid-19, essa pandemia que está afetando o nosso país. Bom, eu sou Elisa Lau, sou coordenadora médica do Saúde Maior há 12 anos. Tenho muito orgulho de trabalhar nessa instituição e gostaria de chamar uns convidados que nós selecionamos para, então, conversar um pouquinho do que a gente viu até agora da Covid-19 em Pelotas. Porque nos causa muita tristeza, muita angústia, quando um familiar, um conhecido, um amigo nos pergunta: é verdade os números? A gente pode acreditar no boletim da prefeitura? Como é que os serviços se organizaram? Como é que vocês estão? Tem coisas que a gente não sabe? Então, para tirar um pouco isso, nós sentamos aqui para conversar com vocês e para contar um pouco do que a gente viu até aqui, com pessoas que efetivamente trabalharam dentro do sistema e trabalharam na linha de frente com os pacientes acometidos que chegaram a procurar atendimento médico. Em primeiro lugar, eu não posso deixar de agradecer duas pessoas, que são o nosso presidente Francisco José Leal Serra e o nosso administrador, Dr. Armando Manduca, que levaram o assunto da Covid-19 com o respeito e com a seriedade que eles deveriam ter sido levados desde o início, foram incansáveis na compra de EPIs, em aceitar propostas, em comprar as nossas ideias de modificações do hospital. Em uma semana, nós tínhamos uma ala nova só de casos respiratórios para a entrada dos pacientes. Eu pedi isso para eles, achando que seria impossível conseguir. E conseguimos. Hoje, nós conseguimos atender os pacientes respiratórios e os pacientes sem sintomas respiratórios em um ambiente diferente, diminuindo a chance de contaminação dos nossos colaboradores e dos nossos beneficiários e de toda a população que possa procurar o nosso serviço. O hospital também passou por uma série de modificações, foi tudo muito rápido, foi tudo muito... as decisões tinham que ser muito rápidas, as decisões envolvem questões financeiras, e esses dois homens não mediram esforços em nos ajudar. Então, eu não poderia começar esse encontro sem agradecer e dizer do meu orgulho, da minha profunda admiração por eles, que tem mantido o nosso hospital no patamar que ele está, na comunidade pelotense, que eu acho que isso a gente não precisa nem falar. Bom, a Covid-19 chegou por meados de fevereiro, né, no nosso país, e quando começou esse assunto, a gente começou a se reunir. Uma angústia imensa em todos, inclusive em nós, inclusive na gente pensando nas nossas famílias, na gente pensando no medo de adoecer. E a gente foi indo, e se organizando da melhor maneira possível. Foram feitas modificações na UTI, foram feitas diversas modificações que aqui vão ser citadas por profissionais que foram convidados para nos contar um pouquinho disso. Eu vou apresentar cada um deles à medida que eu for chamando. Gostaria de dizer que a Beneficência internou pacientes com coronavírus, tá? Antes do decreto da Secretaria Municipal de Saúde, que então determinou que a Beneficência, no momento, é um hospital para ser livre da Covid, para seguir atendendo outras coisas. Então, hoje, no momento, o Hospital Beneficência Portuguesa não pode, por decreto, não está atendendo esses pacientes. Eles estão referenciados para o Hospital Escola e para a Santa Casa. Mas nós vamos contar o que nós vimos no atendimento que a gente teve, nos atendimentos que nós tivemos, e chamamos aqui também uma convidada do Hospital Escola, que trabalha diretamente na linha de frente, na ala de lá, para nos contar. Nosso objetivo aqui é, de uma certa forma, tranquilizar a população da verdade sobre a Covid-19 em Pelotas, dos números reais e do que a gente viu, né? Por isso,
o reitor da universidade que está fazendo essa pesquisa belíssima, que dá os números. Pelotas tem um privilégio enorme de estar tendo essa pesquisa. Nós temos números muito mais próximos do real, né? E mostrar para as pessoas, tranquilizar um pouco as pessoas, no sentido de que Pelotas, sim, está indo bem, mas também parabenizar as pessoas, que está indo bem por quê? Porque nós estamos adotando as medidas. Então, em momento nenhum, a gente quer dizer para as pessoas saírem desenfreadamente de casa, para as pessoas não terem os cuidados, muito pelo contrário. Nosso objetivo aqui é o cuidado, é orientar a população, mas tranquilizar e dizer que a nossa cidade, e principalmente no nome do nosso hospital, está, sim, tomando todas as medidas possíveis para enfrentar essa pandemia da melhor forma possível. Eu vou começar chamando um colega, Dr. Leandro Figueiredo. Dr. Leandro trabalha na emergência e no pronto atendimento do Saúde Maior há muitos anos. Ele também coordena um grupo de médicos que trabalha no Saúde Maior. Dr. Leandro trabalha na UTI da Beneficência e ele vai nos contar um pouquinho de como é que o pronto atendimento, como é que é a UTI, como é que a gente se programou, né, para receber essa possível pandemia que estava por vir, como é que foi essa organização, e o que ele viu até agora, o que ele tem visto, e como é que são os casos que chegam, os pacientes. Vai nos contar um pouquinho da experiência. Vamos lá, Leandro. Primeira coisa, boa noite a todos, né? Boa noite a Elisa e aos outros convidados, né? E conforme a doutora Elisa pediu, assim, para tentar dar um panorama de como foi essa preparação para a gente poder atender esses pacientes, né? Inicialmente a gente teve foi tudo bastante corrido, assim, porque todo mundo tinha muito medo da doença, né? E medo que chegasse pacientes sem a gente estar com tudo preparado, né? Então se tentou muito rapidamente organizar, né, para a gente poder receber esses pacientes sem passar riscos para a nossa equipe, né, e para os outros pacientes também que estariam em atendimento no Saúde Maior, né? Então, juntamente com o CCIH, né, na figura da enfermeira Inês, que também não mediu esforço assim, para ajudar a gente nessa organização, né, se tentou fazer 2 alas separadas no Saúde Maior. Se teve várias ideias antes, mas se viu que a melhor maneira era fazer 2 alas, apesar de ser a maneira mais difícil, né, se conseguiu, tendo essas 2 alas separadas, a gente separar totalmente os pacientes que a gente considera de maior risco, né, para aqueles pacientes que são de menor risco, que não têm sintomas respiratórios, né. Então, se conseguiu, logo que o paciente chega no Saúde Maior, né, ele faz uma triagem, assim, que tendo qualquer sintoma respiratório, esse paciente é encaminhado justamente para essa área de maior risco, né? Então, com isso aí, a gente consegue minimizar a exposição dos outros pacientes, né, e também da equipe, né? Então, o paciente chega, existe uma equipe de triagem, uma pré-triagem, digamos assim, que é praticamente na porta do serviço, que vê se esse paciente tem risco, ele passa para o lado do respiratório. Se ele não tem risco, ele já passa para um outro lado, que é totalmente separado, né? No lado respiratório, toda a equipe, né, ela trata esses pacientes como se fossem pacientes com Covid. Então, o que isso aí significa? Esses pacientes isso aí tu consegue minimizar o risco de tanto da equipe se contaminar, né, quanto dos outros pacientes que estão lá também, né? E por outro lado, no outro lado, a equipe também faz uma proteção, né? Tem a proteção básica, né, que são a máscara, o uso de avental, só que realmente são pacientes com o que a gente considera de menor risco, né? Então, dessa maneira, a gente consegue, digamos assim, separar esses 2 tipos de paciente. Tá? Outra coisa, no outro local também que eu trabalho, que é a UTI, né, também se fez também bastante mudanças para a gente poder atender esses pacientes, né? Principalmente junto com a nossa colega a Camila, né, que é a chefe da UTI, né, que foi quem principalmente organizou isso aí tudo, né? Eu faço plantão lá, mas a chefia da UTI é a doutora Camila. Então, a gente conseguiu preparar um leito, né, o leito de isolamento da UTI foi preparado para receber um paciente de risco, né? Que inicialmente a gente antes desse decreto da Secretaria de Saúde, a gente não sabia que não ia receber paciente de Covid, então a gente teve que se preparar para receber esse tipo de paciente.
Então, se organizou e conseguiu organizar da melhor maneira possível um leito de UTI que tivesse todas as condições possíveis para a gente receber esse tipo de paciente. Tá? Em relação à minha experiência, assim, que eu tive assim, lá no Saúde Maior, em relação a atendimento de pacientes, a gente atendeu realmente bastante pacientes assim, que tenham da parte respiratória, né? Então, a gente teve vários pacientes que a gente considerou pacientes de riscos e são encaminhados para essa área. Diariamente, a gente tem vários pacientes que são encaminhados para lá. Obviamente, já tem alguns que, no encaminhar, a gente já vê que são pacientes que possam não... digamos assim, né, a gente vê que não é de tanto risco, mas mesmo assim a gente prefere, digamos assim, pecar um pouquinho pelo excesso e sempre cuidar o máximo possível para a gente evitar o risco de infecção de uma equipe inteira, né? Então, a gente sempre tem esses atendimentos a esses pacientes nesse lado separado, tendo qualquer sintoma respiratório, e uma vez eles são atendidos o mais rápido possível, né? A gente aumentou a nossa equipe médica, né, do Saúde Maior, justamente para tentar evitar o mínimo possível de espera, né? Para que a gente não tenha... quanto mais tempo o paciente fica lá dentro esperando um atendimento, é um risco a mais. Então, nesse momento, o tempo de espera assim, de atendimento a gente reduziu muito, né? E com isso aí, a gente consegue ver realmente se esse paciente é de risco ou não, e a gente encaminhar para uma internação, ou encaminhar para liberar para um domicílio e dar o atendimento correto a esses pacientes. Tá? Na UTI, né, o que a gente teve de atendimento assim, de paciente, inicialmente, né, logo no início, a gente teve um paciente que a gente considerou realmente de risco, e esse paciente foi tratado como um paciente COVID inicialmente, então se teve todos os cuidados, todos os GPIs, e depois acabou dando até negativo. Mas a gente realmente teve um paciente de risco, mas que a princípio não foi positivo, né? E no Saúde Maior, até o momento, a gente não tem nenhum paciente positivo até agora, só todos esses, mas todos que a gente testou não teve nenhum positivo no momento. Eu acho que nesse momento, eu acho que era isso, não sei se... Depois acho que vai ser aberto para perguntas e a gente poder ver se tem mais alguma dúvida. Bom, eu passo agora a palavra para o Dr. Rafael Costa. Dr. Rafael Costa é nefrologista e clínico lá do Hospital Beneficência Portuguesa. Ele atende e interna pacientes no hospital e ele foi o médico que internou os 3 casos de Covid-19 que internaram na Beneficência Portuguesa. Ele foi o médico assistente desses 3 pacientes, os 3 em leito não de UTI, e ele vai contar, eles não foram provenientes do pronto atendimento de Saúde Maior, eles foram provenientes de outro pronto atendimento da cidade, e ele vai contar para nós como é que foi, então, essa experiência com esses pacientes, como é que eles se prepararam. Vai nos contar um pouquinho da tua experiência, Rafael. Oi, boa noite, Elisa, boa noite a todos. Bom, então, contar um pouquinho da experiência com esses pacientes que internaram aqui na Beneficência, né? Bom, como a Elisa falou, eles vieram provenientes de outro serviço e como a Beneficência, naquela época, antes do decreto, se estruturou de uma maneira muito adequada para receber esses pacientes, então foi solicitado que internasse na Beneficência e eu fui solicitado para que acompanhasse esses pacientes com o médico delas. Bom, primeiro também falar da excelente estrutura que a Beneficência propôs, né, para o hospital e para a população, né. Foi isolado toda uma ala do hospital que antigamente era uma ala comum, mas tinha alguns leitos de isolamento, mas com a necessidade de um isolamento muito mais rigoroso em decorrência da Covid, toda aquela ala foi isolada, né? Então, foram feitas obras, foram feitas várias modificações estruturais para poder receber esses pacientes. Então, essa estrutura, na verdade, ficou excelente para esse tipo de paciente. Então, todos os quartos, é uma ala grande, com vários quartos, né? Todos os quartos que são isolados, cada um isolado do outro, leitos privativos, né? E também foi a questão de recursos humanos, né? Foi feito todo um treinamento para o pessoal, né? Dos profissionais que trabalham naquela ala, desde enfermeiros, técnicos de enfermagem, profissionais da limpeza, nós médicos, né? Porque como
muitos já devem saber, a questão de como colocar o EPI, como retirar o EPI, gera no início muita confusão, mas depois de um bom treinamento que foi feito com a equipe da CCIH aqui também do hospital, toda a estrutura física e de recursos humanos está muito bem adaptada aqui no nosso hospital. Bom, claro, como é uma doença nova, né, o meio médico, o meio da enfermagem também, o mundo inteiro no início não sabe como lidar com isso, gerou uma angústia que é natural quando vai enfrentar pela primeira vez. Né? Então, primeiro internou 2 pacientes, né, com quadros de suspeitas de Covid, depois foi confirmado durante a internação, porque esse exame naquela época demorava em torno de 5 a 7 dias, mas desde o início foi tratado como sendo Covid, né? Então, tinha quadro clínico compatível, tinha tomografia compatível, quadros de pneumonia viral, né? Mas não fecharam, como o Leandro falou no início, não fecharam critérios para insuficiência respiratória grave que tivesse que ser transferido para a UTI. Então, as 3 pacientes que internaram nessa unidade, as 2 primeiras tiveram uma boa evolução vamos dizer assim, com tratamento padrão inicial. A terceira paciente, que no final da primeira semana teve alguma piora clínica e radiológica, mas depois, com troca de tratamento, obviamente, todos os tratamentos recomendados pelo Ministério da Saúde, né? Com essa troca, teve uma boa resposta e acabou não necessitando ir para UTI. Então, na nossa experiência aqui do hospital, foram essas 3 pacientes, né? As 3 tiveram um desfecho bom, tiveram alta, não precisaram de UTI, né? Estão no momento curadas, porque depois da alta hospitalar, a recomendação do Ministério da Saúde é que cumpram mais 14 dias de quarentena em casa, depois da alta hospitalar, e as 3 pacientes já cumpriram a quarentena, já fizeram, inclusive, consultas de revisão, né, comigo, estão todas bem e já livres da quarentena. Outra coisa importante de se falar é que nenhum membro da equipe, tanto eu, de médico, quanto enfermeiros, técnicos de enfermagem, profissionais de limpeza, nenhum membro da equipe teve contaminação. Então, isso mostra que os protocolos organizados aqui pela CCIH com a equipe foram todos bem feitos, né? Não teve nenhum problema em contaminação de pessoal. Então, isso fala a favor também de uma excelente segurança que o hospital tomou frente a essa pandemia. Não só a unidade de estrutura, ali da ala da enfermaria, né? Também, essas pacientes também tiveram que sair para fazer exames de tomografia, por exemplo, a gente fez tomografias de controle. Então, todo o transporte, a equipe da CT Sul, lá embaixo, na questão de exames radiológicos, foi impecável, né? Não teve nenhum problema, então, de se contaminar pessoas de fora da unidade. E tenho só a agradecer a toda a equipe, também a administração do hospital, que conseguiram nos dar esse suporte para poder fazer esses atendimentos. Claro, depois do decreto da prefeitura que o hospital seria livre de Covid, depois desse decreto nós não tivemos mais pacientes nessa unidade. Então, não tivemos mais paciente de Covid. Então, basicamente, essa é a nossa experiência aqui no hospital, na ala que foi feita para receber pacientes de quartos de enfermaria. Ótimo, Rafael, muito obrigada, viu? Então, é importante, acho que só colocar, antes de chamar a nossa próxima convidada, que vocês estão ouvindo aqui a experiência de pessoas que estão trabalhando, então, sim,
Os números são reais, os boletins da prefeitura são confiáveis, não existem pacientes escondidos, não estão escondendo o jogo da população. Pelotas tem, sim, poucos casos, está evoluindo bem. Eu acho que isso é importante deixar claro e frisar, porque tem muita fake news nesse assunto, muito terrorismo, então eu acho que é bem importante frisar. E lembrar também, né, Rafael, que eu acho que independente do decreto, nós atendermos ou não, isso é uma coisa muito relativa hoje, porque eu acho que nós temos que estar com todos os cuidados, porque isso pode mudar a qualquer momento, pode chegar um paciente sem cara de Covid e ser, e nós temos que estar preparados. E, ao mesmo tempo, pode, daqui a pouco, a gente precisar de todos os hospitais da cidade. Então, o nosso alerta é, não vamos desligar, não vamos mudar nossa estrutura pronta, porque nós, sim, estamos prontos para atender e para servir a Secretaria Municipal de Saúde e a comunidade de Pelotas no que nos for necessário. Tá? Nós estamos à disposição da comunidade pelotense, como a Beneficência Portuguesa sempre esteve. Eu agora vou falar com a minha colega Carla Vandame. A Carla é cardiologista. A Carla trabalhou durante muitos anos, trabalhou no Saúde Maior, na UTI, na CTI da Beneficência. Ela é cardiologista do Saúde Maior. Ela é uma colega que hoje não está trabalhando no hospital, mas é do corpo clínico do hospital, sendo cardiologista de saúde maior. Ela está na IBSER e ela, então, foi convocada para a ala Covid do Hospital Escola, da Universidade Federal, e ela vai nos contar como foi a experiência, como está sendo, né, a experiência de trabalhar lá, o que ela viu, como se programou, como foi, então, se organizar para trabalhar na ala Covid. Vamos lá, Carlinha. Bom, boa noite. Gostaria de agradecer o convite. É muito bom reencontrar os colegas, né? E estamos aí juntos nessa contra o Covid. Né? Eu posso dizer que todas as medidas que vocês adotaram realmente são as essenciais nesse momento, né? Assim como nós também adotamos. Estamos há praticamente 2 meses, né, envolvidos nisso, realizando treinamentos de paramentação, em termos de cuidados, principalmente da equipe, né, para não haver contaminação dessas pessoas tão essenciais nesse momento para trabalharem. Embora a cidade esteja com um número baixo, né, de casos, principalmente graves, graças a Deus, nós estamos cada vez mais nos preparando para que isso seja um serviço que seja muito utilizado mais adiante, né, com a evolução da pandemia, possivelmente aumente o número de casos. Então, nós dispomos atualmente, então, de 22 leitos, sendo 5 de UTI, tá, e 17 leitos de enfermaria. Nós tivemos 2 casos de pacientes graves e de UTI. Em enfermaria, nós temos apresentado mais casos de síndrome gripal e ou infecção respiratória do tipo pneumonia, que acabam sendo descartadas como Covid. Tá? O pessoal do HE, né, é fantástico, desde o pessoal da higienização, pessoal da enfermagem, grupo de médicos, grupo da administração, né, que está sempre empenhado em nos fornecer o melhor material, a maior segurança, que isso é muito importante. Eu posso dizer para vocês que eu me sinto segura trabalhando lá, tá? Tem pessoas excelentes, né, no cuidado desses doentes e da gente também, tá? Os 2 pacientes, então, que nós tivemos lá foram pacientes de UTI, que foram bastante graves, tá? Um encontra-se em outra instituição em Porto Alegre e o outro encontra-se aqui na cidade também em outra instituição em leito de UTI geral, por já ter negativado, né, o vírus. Bom, eu posso dizer para vocês que realmente a doença se apresenta de uma maneira bem agressiva, tá? Esses pacientes estão tendo dificuldades, mas conseguindo superar cada dia esses problemas, só que fica, né, a experiência de se saber que todo cuidado é pouco com relação à pandemia, com relação à propagação do vírus. Embora nós tenhamos poucos casos na cidade, é fundamental que as pessoas mantenham, né, os critérios de isolamento social, de cuidados de higiene, de usarem máscaras, de evitarem aglomerações. O que eu tenho, assim, de experiência, digamos assim, de vivência,
é que depois que se desencadeia, né, a versão mais grave da doença, é muito difícil de a gente conseguir resolver num tempo mais curto. Então, isso é desgastante tanto para a família, quanto para o paciente, quanto para a equipe que atende, né, esses doentes mais graves. Eu gostaria de participar mais, até atendendo pacientes, né, mas no momento a gente tem recebido poucos mesmo, né, e estou aí à disposição para o que for necessário lá no Hospital Escola, com essa equipe fantástica que eu trabalho. Eu sou muito grata de estar com eles. É o que eu tenho para dizer no momento. Obrigada, Carla. É isso mesmo, e que a gente consiga manter os números baixos. Quanto mais efetivo tiver sendo as medidas, mais elas podem parecer bobas, né? Mas Exato. A gente tem. E acho que cabe aqui também, agora ouvindo a Carla, me veio, né, agradecer e parabenizar todas as pessoas que não desistiram, que não fugiram da pandemia. Que não largaram a corda, como a gente que diz. Não largaram, que não pularam do barco. Entre médicos, entre equipes, entre pessoal da higienização, da administração, a gente vê muita gente motivada e nos emocionando, sem, em momento algum, querer largar o barco. Eu tenho muito orgulho, né, da nossa equipe ser uma equipe assim, e realmente não está trabalhando hoje na beneficência quem por idade foi retirado. Mas nós estamos assim com um corpo bem presente, e eu tenho muito orgulho disso, e não só dos médicos, de todos, desde a menina da higienização, dos porteiros, da enfermagem, do pessoal da nutrição, enfim, do hospital realmente como um todo, administrativos, e minhas palmas e meu orgulho de todos vocês. E também das pessoas que se propuseram, né, a entrar para o nosso grupo, né? Não com certeza, pessoas que se voluntariaram. Que se prontificaram a atender a população de Pelotas. Porque uma coisa que é importante é que todo mundo tem um parente com risco, todo mundo ou tem um filho, ou tem um pai, ou uma mãe com idade. Isso não é uma particularidade de um ou de dois. Então, todo mundo tem alguém por quem prezar e que poderia ser grupo de risco. Nós estamos todos no mesmo barco, é um problema de todos, não é um problema de um nem de outro, né? Todos por todos. Vamos passar, então, agora para o meu querido colega e amigo Dr. César Pinheiro. Dr. César é infectologista, tem aguentado uma série de telefonemas e de pedidos de socorro. Ele é o chefe da nossa CCIH e também é o outro que está incansável em deixar tudo o mais preparado possível para o pior cenário, que, se Deus quiser, não vai vir, né, César? Fala um pouquinho para nós. Boa noite para todos. Eu faço parte do grupo de risco, tenho trabalhado muito na retaguarda também, às vezes vou lá e... Assim, em relação à CCH, foi um desafio muito grande para nós. A CCH, a importância dela é que é um trabalho de equipe, eu acho que a gente tem que elogiar a enfermagem, que atua muito frente aos pacientes, né, em relação às medidas que a gente tem que tomar. Então, quando a gente soube da situação que estava se criando, da nova epidemia, se fez esse fluxo diferenciado através lá do atendimento e se estabeleceu a Santa Eugênia, que já era uma área de isolamento. A gente tinha essa ala na beneficência que para nós é muito bom. É uma ala que o pessoal de lá já está treinado para tratamento de pacientes com doenças infecciosas. Então, é uma ala que já tem um treinamento já prévio. Claro que foi feito um programa de treinamento específico para o COVID, né? Foram feitos vídeos informativos, a maneira de colocar EPIs, de como se portar frente a todas essas situações. E os pacientes, então, suspeitos de Covid foram encaminhados para lá, tanto os que vinham do pronto-socorro, para o atendimento, quanto alguns pacientes que vieram de outras instituições, de outros pronto-atendimentos. Nós tivemos até agora, de suspeitos, 14 casos, foram 14 casos suspeitos. 3 foram confirmados, foi o que o Rafael atendeu. Tivemos um paciente na UTI, com uma insuficiência respiratória, que não confirmou. Nós achávamos que não era, mas não confirmou. Eu quero assim dizer em relação aos problemas da CCH que tem ocorrido, e muitas vezes a definição desse caso suspeito de Covid, que muitas vezes
a gente não tem o exame demora um pouco para chegar, e as imagens radiológicas, às vezes, se sobrepõem a outras imagens, a outros quadros. E como o vírus agora é comunitário, tem uma certa dificuldade. Então, isso nós temos trabalhado junto, né, com a CCH, e junto com quem atende para o atendimento, e junto com o radiologista, para tentar estabelecer que casos são suspeitos e que casos merecem ficar em isolamento, e fui fazer o exame para ter o diagnóstico, né. Você sabe que os exames disponíveis é o exame de PCR, que é um exame que detecta o RNA viral, que é um exame que dá mais precocemente, né, que ele já aparece antes mesmo de ter sintomas, e quando tem sintomas, e depois o exame que já temos usado para ver se o pessoal se infectou ou não, que é o exame de anticorpos, que é o exame de IgG e IgM, inicialmente, IgG e o IgA, que eles podem nos ajudar a saber se teve contato, só que é um exame que não serve para diagnóstico inicial dos nossos pacientes, porque tem uma janela, né. Em relação à CCH, sim, tem outros problemas também em relação aos funcionários, que é uma situação contínua, me ligando assim, funcionário trabalhou em tal lugar, teve contato com alguém com Covid. Aí tem que afastar o funcionário de 14 dias, familiar de um funcionário que teve. Quer dizer, é uma situação que diminui bastante em relação ao nosso poder de... Isso a beneficência tem entendido, né, a direção dessas situações, né, e um afastamento sem problema nenhum desses funcionários. Não tivemos nenhum caso de funcionário com Covid, né, teve um caso com suspeita, assim, por contato, mas nenhum caso até agora com isso, com que tenha tido se infectado. Em relação ao CCH, a gente está, assim, alerta para isso, acho que é importante o treinamento, sempre saber que na hora de retirar o equipe de proteção, os EPIs, né, é o ritmo maior de contágio, então a gente tem frisado isso e mostrado aos nossos funcionários que têm trabalhado de maneira com um pouco de receio, mas de maneira bem incansável, como falou o Rafael, acho que eles têm se portado bem nisso, né, em termos de atendimento, né. E a enfermeira da CCH, a Inês, tem sido incansável também em relação ao atendimento dos nossos pacientes. A coleta do material é feita lá no hospital, na maior parte das vezes, né, e quem faz o diagnóstico através do LACEN, que é o diagnóstico oficial, para o diagnóstico de Covid. No início demorou um pouquinho mais, né, agora está um pouco mais ágil, a resposta tem sido mais rápida. A gente teve um paciente agora que internou esse fim de semana, que não parecia Covid, não tinha nada assim para pensar em Covid, né, mas era uma pneumonia, e a imagem radiológica tinha uma alteração lá em vidro fosco, então ela foi posta em isolamento, se fez exames, tudo deu tudo negativo. Então é isso aí, temos 3 casos, outros 14 casos foram todos suspeitos sem confirmar. Esse CCH continua, com um treinamento contínuo, porque esse é um trabalho diário e tem que ser treinado várias vezes, né? Relembrar como é que tem que treinar, como é que tem que usar os EPIs. Os EPIs é uma dificuldade também em relação a adquirir, né? A polícia tem que conseguir adquirir esses EPIs, e muitas coisas em relação ao Covid está mudando toda hora, a gente está aprendendo, né? Está numa epidemia, está se aprendendo coisas. Em relação a máscaras mesmos, aquela máscara cirúrgica inicialmente, depois é N95 para aerosol, depois máscara para todo mundo no hospital, máscaras, né, não as cirúrgicas, né, máscaras feitas por nós, para proteção, que parece que há uma evidência de diminuição de efetividade de contaminação através do uso de máscara por todos. Então, acho que era isso que a gente tinha no momento, e exposto a pergunta. Tá, né? Ótimo, César. E indo no teu gancho, eu também gosto de dizer, a gente está aprendendo muito, e eu tenho uma amiga que diz uma frase, que acho que ela tem muita razão, que ninguém aqui tem experiência em pandemia, ninguém tem experiência em Covid-19. Está todo mundo aprendendo. Com o que sabe, a gente está tentando ajudar a população e a ciência, o que está se fazendo. E puxando esse gancho, então, eu chamo agora o meu querido irmão, reitor da Universidade Federal de Pelotas e epidemiologista, que está usando o que ele sabe, que é fazer ciência,
para tentar nos ajudar e tentar nos mostrar, e mostrar para o país, para o Estado, para o mundo, quem sabe, um panorama diferente da frequência, da prevalência da Covid-19 na população. Nós temos muito orgulho, Pedrinho, não como tua irmã, mas como médica, como cidadã pelotense, de alguém ter se preocupado e pensado nisso aqui na nossa casa. Pelotas é privilegiada pela tua presença e do teu grupo, que são fantásticos. Boa noite, Elisa. Boa noite, Carla, Rafael, César, Gustavo, Leandro. Uma satisfação estar aqui conversando com vocês para falar mais diretamente aqui com a população de Pelotas. Eu acho que um dos pontos mais centrais aqui, mais importantes, é a gente ter a oportunidade de conversar com a população de Pelotas. E antes de falar sobre a pesquisa, que foi o motivo pelo qual eu fui convidado, eu vou fazer 2 comentários assim que eu acabei provocado pelas manifestações dos colegas. Primeiro, é assinar embaixo a manifestação que foi feita sobre profissional da saúde e de outras áreas não abandonar paciente. Então, é um orgulho ver essas pessoas todas que estão aí na linha de frente. A gente no Hospital Escola também enfrentou isso, obviamente. Teve gente que começou a arranjar 30, 40 desculpas para tentar não ir para a linha de frente do enfrentamento, enquanto outros profissionais, nessa hora tão importante, se mostraram dispostos a trabalhar e a honrar o juramento que fizeram ao escolher a profissão. Então, no nome da Carla, eu te faço esse agradecimento, Carla, a ti, a todos os colegas que trabalham todos os dias no enfrentamento da pandemia e que não tentaram se esconder de enfrentar um inimigo que a gente pouco conhece. Estamos juntos. E a segunda coisa que eu queria comentar também é sobre se pode ou não confiar nas estatísticas. E aí eu acho que isso foi uma coisa que circulou muito em Pelotas no começo da pandemia. Tem um monte de casos que estão internados e ninguém está contando, estão escondendo isso. É importante esse esclarecimento que todos aqui estão fazendo. Os números reais de Pelotas são os números que estão aparecendo, pelo menos das internações e dos casos graves. É claro que a própria pesquisa, que eu vou falar daqui a pouco, mostra que tem uma subestimativa do número de casos, mas isso em nada tem relação com o fato de que os hospitais estariam escondendo pacientes. Ao contrário, o número de pacientes que estão internados ou que estiveram internados no Hospital Escola da UFPEL, na Beneficência, na Santa Casa, em todos os hospitais da cidade, são plenamente públicos, como obviamente deveriam ser. Então não tem uma tentativa de esconder casos de coronavírus, muito pelo contrário, o que a gente mais quer é conhecer os casos, saber os casos que tem, para poder tomar as medidas adequadas. Sobre a pesquisa, que é o motivo de eu estar aqui, não é porque eu sou irmão da Elisa que eu fui convidado por causa da pesquisa que a gente está fazendo aqui na epidemiologia. Primeiro dizer que essa pesquisa ela não surgiu agora, né? Ela surgiu 40 anos atrás. 40 anos atrás, colegas que hoje são colaboradores nesse projeto de pesquisa, especialmente o Fernando Barros e o César Victor, começaram a fazer pesquisa desse tipo aqui em Pelotas. Pesquisa que a gente vai na casa das pessoas, que a gente não fica em casa no computador, a gente vai para a rua, a gente vai conhecer a realidade das famílias, visitando as famílias. Então, quando aparece uma epidemia, os epidemiologistas têm a obrigação de fazer o que eles sabem fazer, que é ir para a população e entender o que está acontecendo. Então, a gente desenhou essa pesquisa, primeiro aqui para o estado do Rio Grande do Sul. É uma pesquisa que, basicamente, tem a ideia de avaliar fotografias da realidade em diferentes momentos no tempo. Já foram realizadas 2 fases da pesquisa, cada uma delas com mais de 4.000 pessoas espalhadas por todo o estado aí. E amanhã a gente começa a 3ª fase da pesquisa. E hoje, acabou de sair no site da 0 Hora, saiu a confirmação de que nós vamos ter pelo menos mais 2 fases da pesquisa. Então, a pesquisa que teria 4 fases, até agora já tem garantidamente 6 fases programadas. Então, qual é a nossa ideia com essa pesquisa? É conhecer
qual é a real prevalência de infectados ou de pessoas que já tiveram infecção na população. Na primeira fase da pesquisa, a gente encontrou para o Estado um infectado a cada 2.000 pessoas. Na segunda fase, isso aumentou para um infectado a cada 769 pessoas. Em números absolutos, porque esses números parecem muito pequenos, mas em números absolutos, a estimativa da primeira fase é que haviam 5.500 casos no Estado, quando as estatísticas oficiais mostravam 700 casos, e na segunda fase que haviam 15.000 casos no Rio Grande do Sul, quando as estatísticas oficiais mostravam 1.400 casos. Então é daí que surge a estimativa de que, para cada caso relatado, existem mais ou menos 12 casos que não chegam ao conhecimento dos sistemas de informação oficiais. Eu tenho tomado um pouco de cuidado, até a mídia usa muito o termo subnotificação. Tenho certeza que o César deve se preocupar com isso também, porque não é bem uma subnotificação, né? Porque a pessoa que tem o contato com o vírus, que não vai ter nenhum sintoma, não é uma questão de subnotificação, é questão de não identificar que a pessoa teve contato com o vírus, mas não é um caso grave de uma falha do sistema que não conseguiu notificar. É um pouco diferente, então eu uso o termo subestimativa do número de casos. Em Pelotas, que importa muito para quem está aqui, a gente, na primeira fase da pesquisa, a gente testou 500 pessoas e deu um caso positivo só. Na segunda fase da pesquisa, de novo, a gente testou 500 pessoas e só deu um caso positivo. Agora nós estamos entrando na terceira fase da pesquisa e vamos ver o resultado. Essa terceira fase ela é especialmente importante porque vai ser a primeira fase que já deu tempo de ter o efeito das medidas de reabertura de algumas atividades de comércio aqui em Pelotas. Então, a gente vai ter uma ideia se houve ou não um aumento do número de casos decorrente dessas novas medidas. O decreto que foi lançado aqui em Pelotas, ele tem algumas qualidades muito importantes. Ele restringiu a atividade em alguns locais que antes não estavam restritos. Por outro lado, ele permitiu uma reabertura do comércio que, em alguns casos, gerou aglomerações, e eu lá no momento, lá na época, fui crítico, especialmente à reabertura naquele estágio, porque a maioria dos países tem começado a reabrir as atividades quando a doença já começa a cair. E a nossa preocupação é que no Brasil o pessoal está reabrindo algumas atividades enquanto a doença ainda não começou a cair. Hoje, por exemplo, foi o dia que teve mais mortes registradas no Brasil desde o começo da pandemia. Claro que isso não vai durar para sempre. E a outra questão é que a epidemia não pega com toda a força em todos os lugares. E Pelotas parece que está sendo um dos lugares, muito, na minha percepção, como consequência das medidas que foram adotadas, Pelotas está sendo uma cidade na qual a pandemia, por enquanto, ainda não está tendo um comportamento agressivo como em outros lugares. A gente espera que siga assim. Saberemos mais a partir da semana que vem. Só para encerrar, essa pesquisa aqui do Rio Grande do Sul ela foi encomendada pelo Ministério da Saúde para que seja expandida para o Brasil inteiro. Na semana que vem, a gente vai fazer a primeira fase da coleta de dados no país inteiro. E aí a gente vai ter, então, a primeira fotografia mais detalhada de como é que está o coronavírus no Brasil, com diferença por região. Tem lugares, a gente sabe que tem 5 grandes focos do coronavírus no Brasil hoje. Amazonas, Pernambuco, Ceará, São Paulo e Rio de Janeiro. Santa Catarina, com alguns ensaios de se tornar o próximo lugar com situação mais delicada. E a gente, então, vai ter uma noção mais concreta disso a partir da semana que vem. Então, essas eram as considerações iniciais que eu tinha. Estou à disposição aí para que a gente receba, junto com os colegas, as perguntas que, eventualmente, aqueles que nos assistem tenham. Muito obrigado. Bom, pessoal, eu já tenho aqui algumas perguntas, tá? Tem bastante pergunta, a gente vai selecionando, então, aos poucos, tá? Entre nós, vocês gostariam de conversar alguma pergunta, alguém uns com os outros? Vocês têm alguma dúvida entre os colegas aqui? Ou seguimos para o público? Eu gostaria de perguntar para o Pedro, tá? Teve essa abertura inicial agora do comércio, né?
e que foi um pouco crítico, e agora tem uma perspectiva de começarem as aulas nas escolas, né? Então, quanto a isso aí, assim, quanto isso aí aumentaria, assim, principalmente que os adultos conseguem ter uma melhor percepção do risco e se proteger, né? E liberando, principalmente para as crianças, que são um grupo que não tem tantos sintomas, mas eu acho que eles têm uma grande chance de passar para as pessoas que estão em casa. Então, com essa abertura das escolas que está prevista para em breve agora, acredito eu, acho que, se eu não me engano, para o dia 15, né, acho que as escolas particulares vão começar, né, se isso aí, qual a tua opinião sobre isso aí? Se isso aí aumenta realmente muito o risco, né, se não seria melhor postergar isso aí um pouquinho mais? Olha, obrigado pela pergunta, Leandro. Na verdade, assim, não é hora de reabrir escola. A gente não pode reabrir escola quando a gente não tem evidência de que a doença já está caindo. Existe toda uma polêmica sobre a questão da escola, e aí é uma polêmica de uma má interpretação dos dados da literatura. É claro que, se a gente analisar a abertura de escolas na Europa e comparar com o Brasil, é um cenário muito diferente. Na Europa, é muito pouco frequente que as crianças morem com os avós em casa. Elas normalmente moram com os pais apenas. E os avós moram em outros lugares, ou até em instituições de longa permanência de idosos, que, aliás, é um foco bem importante que temos que estar atentos. No Brasil, não. No Brasil, especialmente nos grupos socioeconômicos mais desfavorecidos, tem muita criança que mora com os avós em casa. Se a gente abrir as escolas e essas crianças estiverem com a circulação do vírus, eles vão levar para dentro de casa, vão contaminar os avós, que vão ter quadros mais graves, embora não seja só idosos que têm quadros graves. Então, na minha percepção, não é momento de voltar à aula. Claro que todos esses fechamentos, nenhum deles é para sempre. Eu acho que o Rio Grande do Sul está sendo razoavelmente controlado na liberação das atividades, mas aulas devem ser das últimas coisas a voltar. Das escolas e depois, mais ainda, das universidades. Porque as universidades ainda têm um problema extra que importam casos, porque tem muita gente fora de Pelotas. Então, a minha percepção é que não é hora de voltar às escolas ainda. Pode-se começar a elaborar um plano para retorno das escolas, talvez lá para junho, mas não agora, nesse momento. Acho que 15 de maio, daqui a uma semana, não tem sentido algum a gente trabalhar com a ideia de já voltar às aulas em Pelotas, e eu diria que no estado todo. Essa pergunta também estava vindo por pessoas que estão assistindo, tá? Eu queria saber da Carla e do Rafael se esses pacientes internados com a Covid-19 que vocês viram tinham algum tipo de contato com as famílias. Eles, enquanto tiveram internados, eles puderam, de algum meio, eles conseguiram ter algum contato com a família? Como é que isso funciona, assim? Posso falar primeiro? Os nossos eram pacientes de UTI e graves, então não tinham contato diretamente com a família. As notícias eram dadas pelos médicos, né, pelos intensivistas de plantão, né, foi feito um contato durante o dia e a noite, dando as informações a respeito desses pacientes. Então, não tem visita, né, na unidade, mesmo que não esteja entubado, mesmo que não esteja sob sedação. Há alternativas que estão se tentando por meio de internet, de vídeos, enfim, mas por enquanto não existe essa perspectiva de visitas, né, até para a proteção da família, e para também não haver aglomerações dentro da unidade. É uma unidade também fechada, né, Carla? Como? É uma unidade fechada, né, Carla? É diferente do Rafael, por exemplo, que são leitos, né? E tu, Rafael, como é que foi? Foi também, não, lá na unidade de Santa Eugênia não é disponibilizado visitas, mas o que foi curioso é que as duas primeiras pacientes eram familiares, né? Então moravam na mesma casa antes, então, em comum acordo com a CCH, elas ficaram internadas no mesmo quarto, né? Então, durante toda a internação, elas ficaram juntas, as duas no mesmo quarto, até porque já tinham contato, uma pegou da outra em casa, né? Então, as duas internaram no mesmo quarto, então foi mais tranquilo nessa questão do isolamento para elas, porque elas estavam juntas, mas nenhum contato com pessoas de fora, né? Então, o contato delas com os outros familiares foi via telefone, via
via videochamadas. A outra paciente que internou sozinha também, não teve contato nenhum físico, né, com nenhum familiar, tem 2 filhos, o contato com os filhos foi via telefone, né, e não pôde receber visita nesse período. Né. Uma coisa interessante que aconteceu com essa relação com os familiares, até eu acho que o Pedro pode comentar, que também foi visto na pesquisa, é que essas pacientes que internaram, né, alguns familiares foram testados e vieram positivo, né, então reforça a questão da transmissão intradomiciliar, que eu acompanhei a divulgação da segunda etapa da pesquisa, e eles conseguiram comprovar isso, né, que quando detectavam um positivo, testavam a casa e muitos na casa também positivo, reforçando aquela ideia da transmissão via cluster, né, que são pequenos grupos, e nessa questão do grupo intradomiciliar é bem notório. Exatamente, Rafael, foi legal que tu mencionasse isso. Somando a primeira e a segunda fase da pesquisa, e agora eu estou apresentando já o resultado das 2 somadas, a gente testou os familiares de todos que deram positivo, né? E no total, mais da metade dos familiares deram positivo também. Então, isso, na verdade, isso nos traz 2 informações, né? Uma informação mais direta, que é essa que tu está trazendo, super importante, de que realmente, dado que uma pessoa da casa tem o vírus, a chance de passar para os outros é grande. Isso aí o César pode nos explicar bem. Uma doença infecciosa viral como essa é comum, e numa situação igual a essa, respiratória, é super comum que essa transmissão domiciliar aconteça. Mas tem uma outra informação que é muito mais para o mundo científico, mas que para mim é muito alentadora. Porque a gente está sempre preocupado com o tal do teste. Né? Será que o teste é bom o suficiente? Será que o teste está conseguindo identificar quem é doente? E quando a gente aplica o teste na família dos positivos e dá positivo, é porque o teste funciona. Então, a baixa prevalência que nós estamos encontrando é porque o vírus está circulando pouco aqui no estado mesmo. Não é porque o teste tem problemas. Então, a gente já tinha uma série de evidências de que esse teste que a gente está usando é bom, e isso é mais uma evidência de que o teste funciona bem. Eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que é para o César e para o Pedrinho, né? O pessoal está perguntando muito para explicar um pouquinho o que é a imunidade de rebanho, tá? E já indo além, como é que chegaria nessa imunidade de rebanho se nós estamos com tão poucos casos? Como é que isso vai funcionar em Pelotas? Existe essa angústia por parte de alguns ouvintes. César, acho que começa tu, por favor. Não, é aquela imunidade que avançaria uma imunidade grande na comunidade e com isso começar a cair, né? No caso, né? Tu teria uma chance menor de esse vírus circular. Claro que a intenção do isolamento é evitar que tu tenha muita gente contaminada ao mesmo tempo. Quer dizer, quando a gente vai conseguir uma quantidade grande de pessoas com anticorpos e que não tenha risco, que esse vírus diminua a circulação, pode demorar, mas à medida que tu deixar todo mundo se contaminar agora, não vamos ter condições nenhuma de assistir essas pessoas. Então, essa não é uma maneira de deixar todas as pessoas se contaminadas no mesmo momento. Até por causa de não superlotar o sistema de saúde, né? Não colapsar o sistema. Elisa, na verdade, assim, esse termo da imunidade de rebanho, que é um termo bem da epidemia, assim, é um termo que começou a ser usado aqui agora por causa da pandemia, muito por algumas declarações que bombaram aí na mídia cerca de 1 mês e meio atrás. Na verdade, é o seguinte, a imunidade de rebanho é exatamente como o César descreveu. Olha, quando o vírus já não tem um número grande de suscetíveis para infectar, ele cumpre o seu ciclo, ele não consegue mais sair infectando gente, porque a maioria da população já está com anticorpo. O problema é que imunidade de rebanho é algo que a gente fala nos lugares em que a epidemia pegou, entre aspas, onde o vírus circulou muito. Então a gente vai falar de imunidade de rebanho em Nova York, no norte da Itália, em Wuhan, na China,
em São Paulo, em Manaus. Agora, imunidade de rebanho não é uma pauta relevante para falar nos lugares em que o vírus circulou muito pouco até agora. Claro que o nosso... e aí eu participei de uma live essa semana em que a discussão foi essa. Eu sou epidemiologista, eu não acredito que doença acontece por acaso. Para mim, o vírus circulou muito pouco aqui porque se fez distanciamento social na hora certa. Então, essa que é o grande X da questão. Agora, imunidade de rebanho para pensar no Rio Grande do Sul não é prioridade, até porque o vírus... Não faz sentido, né? Não vai pegar em todos os lugares do Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul, para falar bem a verdade, o vírus está tendo um comportamento muito menos agressivo do que em outros lugares. Nós temos alguns pontos focais, Lajeado, Passo Fundo, no começo Bagé, mas Bagé controlou muito bem. Tem que fazer esse elogio, porque a gente sempre fala os lugares que não deu certo. Bagé é um lugar que deu certo. Bagé tinha uma possibilidade de um aumento grosseiro dos casos, conseguiu isolar bem, conseguiu controlar bem. Então, imunidade de rebanho não é a pauta prioritária do momento, pelo menos... O Paulo Silva está perguntando, duas perguntas dele que eu acho que fecham no que nós estamos conversando, Pedrinho. Quais seriam, então, as tuas hipóteses para essa baixa prevalência na região? E qual a expectativa que tu tem de pico de casos em Pelotas e no Rio Grande do Sul, se tu tens alguma expectativa? Olha, a hipótese é porque se agiu cedo. Pelotas e o Rio Grande do Sul agiram cedo. Por exemplo, a UFPEL foi a primeira universidade federal do Brasil a parar as atividades. Mesmo dia que a Unicamp, que foi a primeira do Brasil. Exatamente porque a gente tinha a percepção de que o troço era grave e que tinha que parar. Então, assim, eu acho que o distanciamento social adotado rapidamente teve resultado. Essa pergunta sobre o pico de casos, ela é delicada. Por quê? Em tudo que é lugar onde a doença foi mais forte, já está caindo o número de casos e o número de mortes. Na Itália está caindo muito, na Espanha está caindo muito, na China tem vários dias que não morre ninguém atualmente, e olha que a China tem 1 bilhão de pessoas. Até nos Estados Unidos já está caindo. O que me preocupa do Brasil é que o Brasil começou a relaxar as medidas de distanciamento antes de começar a cair. Então, assim, a gente pode estar estendendo a duração do surto em alguns lugares porque a gente está fazendo coisa errada. Então, assim, os números brasileiros, a tendência é que eles comecem a cair daqui a no máximo 10 dias. Agora, se a gente começar a reabrir o país enquanto os números ainda estão subindo, eles vão seguir subindo. Então, essa é a grande preocupação. Então, quando é que vai vir o pico da doença? Olha, se a gente seguir trabalhando bem, o pico da doença no Brasil vai chegar daqui a 5, 10 dias e vai começar a baixar, como aconteceu na maioria dos outros países. Se a gente começar a errar, aí ele pode se estender e pode entrar inverno adentro, que é uma preocupação que muita gente tem. A Tayana, lá do Rio de Janeiro, está nos perguntando qual tu considera o epicentro hoje no Brasil da Covid-19? Se é para mim a pergunta, tem 5 lugares hoje no Brasil que são os mais graves, né? Amazonas, Pernambuco, Ceará, São Paulo e Rio de Janeiro. Esses são os lugares em que a pandemia está mais grave. Claro que é muito difícil, porque, na verdade, tem que olhar o seguinte, tem lugares onde tem mais casos, mas que tem leito suficiente para as pessoas. E tem lugares em que nem tem tanto caso, mas está faltando leito. Por exemplo, um deles é Belém do Pará. Então, Belém do Pará é um lugar que não tinha um número absurdo de casos, mas já estava faltando leito. Então, essa coisa do que é o epicentro depende de que tu considera. Tenho certeza que todos vocês que estão aqui junto comigo, que são médicos, sabem que o pior cenário possível é alguém ficar com a doença e tu não ter onde botar para atender. Então, isso está acontecendo mais em alguns lugares do que em outros, mesmo que tenha menos casos. Porque depende tem menos... também do sistema, da estrutura da saúde. Leandro, nos perguntaram aqui, primeiro explicar que eu e o Leandro estamos a 3 metros um do outro, tá? Que parece que se questionou isso, e a máscara é impossível de falar no microfone porque ela abafa muito o som. E estávamos de máscara até começar. Estávamos de máscara até começar. Leandro, a UTI da Beneficência querem saber se ela teria condições de isolar paciente positivo dos negativos, na estrutura dela, assim.
Assim, ó, nesse momento, né, a UTI ela não é uma UTI COVID, tá? Então ela tem, na realidade, ela tem um leito só, tá? Que foi um leito que foi preparado como isolamento para a COVID. Então tem todas, digamos, todas as adequações possíveis para atender um paciente positivo, né, e deixar esses pacientes separados. Mas é um leito só, tá? No momento que a gente ocupasse mais, aí nós teríamos que transformar a UTI numa UTI COVID. A gente não pode colocar no mesmo local físico, né, Leandro? Exatamente. A UTI, assim, senão todos pegariam, né, gente? Exatamente. Ela tem somente um leito. Então, a partir do momento que internasse um paciente naquele leito e tu quisesse pensar em internar um próximo paciente, enquanto tiver qualquer outro paciente na UTI, tu não tem como internar, né? Então, e tu teria que fazer uma série de adequações para aí sim virar uma UTI Só inteira. Que isso COVID. É um risco que todos nós estamos correndo em qualquer serviço de saúde, né, gente? É que com os números que nós temos hoje, a gente está tendo o privilégio de poder se organizar assim, né? Se Deus quiser, não vamos colapsar e vamos seguir conseguindo nos organizar. Me perguntaram aqui se poderia ir no Saúde Maior se tivesse sintomas. Lógico, tá? O que nós estamos orientando não é ir direto. Lógico que se o quadro for grave, vá. A gente tem um número disponível desde o início da pandemia de telefone, que uma enfermeira vai atender a paciente e vai ter orientação e respaldo de uma médica para orientar se a paciente deve ou não consultar, se vale a pena ela ir até um serviço de saúde. Mas sim, o Saúde Maior está aberto 24 horas para atendimento dos pacientes. Esse telefone, que seria, então, uma triagem telefônica, está disponível para pacientes de saúde maior, pacientes de outros convênios que nós atendemos também, e para a população em geral que queira orientação, não há problema nenhum, nós estamos disponibilizando. Ele é 99133-9988. E uma outra coisa também, né, doutora Elisa, a respeito que a gente tem falado, são a respeito dos pacientes que não COVID, que não respiratórios, sem sintomas respiratórios graves, que estão deixando de consultar por medo, né? Isso aí é uma coisa muito grave. Hoje mesmo, até conversando com uma colega que estava atendendo lá, teve uma paciente que estava com uma arritmia há 3 dias e não teria ido consultar, porque com medo de consultar. Isso, né? Nós temos visto muito na emergência. E acaba agravando muito esses quadros, né? Então, é aquilo que a gente tenta, tipo assim, tentar evitar aí, mas num quadro grave, não deixe de procurar o atendimento, porque senão esse quadro pode se agravar e é um risco maior do que o próprio COVID, né? Nós temos os hospitais hoje com uma taxa de ocupação muito baixa e nos preocupa porque a gente não consegue entender se o que está acontecendo com essa taxa de ocupação. Os pacientes estão deixando de adoecer de outras coisas ou os pacientes estão ficando em casa com medo de procurar serviço de saúde? Então, é importante frisar que as pessoas têm que procurar, sim, mas esse tipo de triagem ajuda e, num serviço seguro, onde os atendimentos estão separados, se torna muito mais tranquilo de ser atendido. Bom, gente, nós estamos nos encaminhando para o fim, tá? Eu vou fazer mais 2 perguntas que vieram aqui, uma para o César e uma para o Pedro, e depois nós vamos para as considerações finais. César, te perguntaram por que os maiores de 60 anos, mesmo saudáveis, são considerados grupo de riscos. Tu tem mais ou menos como responder isso? Sim. Não, isso é uma questão estatística em relação aos trabalhos que a gente viu já na China, né, principalmente os iniciais e os outros, que a idade acima de 60 anos é um fator de risco para essa doença evoluir de maneira pior. Não só 60 anos. À medida que vai avançando a idade, a gente vai vendo que a letalidade é maior, ela vai aumentando em relação ao... Então, é um fator de risco. Claro, se tiver associação de outras comorbidades, como hipertensão, diabetes, né, obesidade, doenças respiratórias, tu vai aumentar esse risco. Mas é mais o que quem está vendo até agora em relação à evolução, em relação à letalidade, que ela vai aumentando à medida que vai aumentando a idade, e 60 anos seria um marcador assim de 60 a 70, depois de 70 maior, acima de 80 maior ainda, né, essa mortalidade. Então, por isso que é considerado um fator de risco pela idade, no caso do COVID. Pedrinho, estão perguntando aqui como é que é feito o sorteio dos pesquisados, tá? E o pessoal quer entender assim que se der o mesmo número nessa terceira fase, seguir sendo baixo, vocês vão entender que não vingou aqui? O que
que seria entendido disso? Bem, então como é que as pessoas são sorteadas? É um processo todo aleatório. Então, depois que Pelotas entrou na amostra, o que a gente faz? Pelotas é dividida aí em vários setores censitários, que chamam, que são blocos de 300 endereços. Aí, então, a gente sorteia aleatoriamente 50 desses setores censitários. Em cada setor desses, a gente sorteia aleatoriamente 10 casas, e em cada casa a gente sorteia aleatoriamente um morador. É todo um processo de sorteio para garantir que a pesquisa seja com pessoas que não são voluntários, seja com pessoas que representam uma amostra da população. Algumas pessoas que a gente conhece já entraram na pesquisa, foi muito interessante isso. Eu tenho vários conhecidos aqui em Pelotas que acabaram sorteados para participar da pesquisa. Algumas pessoas também têm botado no Facebook. É uma coisa até um pouco diferente de pesquisas anteriores. A gente tem tido uma receptividade muito boa. As pessoas felizes de ter a oportunidade de fazer o teste e felizes de contribuir com a ciência nesse momento. Então, acho que isso é uma coisa importante a se ressaltar. A segunda pergunta, ela é muito difícil, assim, por quê? Claro que se a prevalência continuar baixa, no terceiro inquérito, que é depois da liberação do comércio na cidade, ora, aumenta a possibilidade de que a Covid não pegue tão forte aqui em Pelotas e Pelotas não seja um lugar que seja um dos centros da epidemia nesse momento. A gente vai esperar os resultados, a gente sempre toma cuidado para não sair falando antes dos resultados, mas existe sim a possibilidade de que o Rio Grande do Sul, como um todo até, e Pelotas especificamente, sejam um dos lugares em que o coronavírus vai ter uma presença menos agressiva. Só para finalizar, já que eu já vou me despedir também, sei que a gente está chegando ao final, ainda sobre a questão do médico que não abandona o paciente, do enfermeiro que não abandona o paciente, do profissional, e esse elogio que deve ser feito aos profissionais, a analogia que eu faço é o seguinte, tu sabe, né? A Elisa sabe, alguns outros sabem que eu tenho um esporte que eu jogo, jogo muito mal, aliás, que é o futebol de mesa. O médico que está fugindo dos pacientes, né, no enfrentamento ao coronavírus seria como o jogador que no meio do jogo está perdendo, tira o time da mesa e vai embora. Ele não pode, é uma analogia esportiva para mostrar que tu não pode ter uma postura como essa. Então, de novo, reforço a postura bárbara dos nossos profissionais de saúde do Hospital Escola e de todos os hospitais aqui da cidade. Bom, pessoal, eu tenho muito orgulho de ter idealizado, junto com o Gustavo, esse encontro. Eu quero agradecer imensamente vocês, são profissionais que a gente respeita muito, admira, e com quem a gente sabe que pode contar, viu? Gostaria de dizer, então, para a população que o que a gente viu da Covid-19 é isso, a verdade é essa, não existem mirabolações, é isso que existe. Dizer para vocês que nós estamos à disposição para esclarecer dúvidas, para ajudar, se precisar entrar em algum dos nossos canais, perguntar, querer saber alguma coisa, a gente está à disposição. Estamos abertos ao atendimento dos pacientes, com todo e qualquer sintoma. Dizer, mais uma vez, agradecer a nossa direção por todo o respaldo, por tudo que tivemos para nos sentir seguros para atuar aqui. E, sem dúvida nenhuma, parabenizar todos os colegas e de todos os setores e todos os colaboradores que estiveram presentes, que estão presentes e que estarão ainda. Se Deus quiser, nós vamos passar por isso, nós vamos ficar em casa mais um pouco, nós vamos aguentar firme e, sim, nós vamos passar pela pandemia e, em seguida, vamos estar todos juntos de novo. Muito obrigada. Boa noite a todos, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal.